It's Tim Westwood TV. Understand what's about to go down. My man Lloyd Banks, G Unit, up in the spot, in the building. Now, you have been quoted saying that unlike Jay-Z and unlike P. Diddy, you don't want to be rapping when you're 40. Yeah. I don't think you know what it is? I've been in this game already going on 10 years now. And, you know, I lost a lot of, you know, priceless time with my family, you know, my father, my little brothers, like they didn't really get a chance to have a big brother, you know, they got a brother from a distance. So, you know, and now I have a niece now, and I plan on having kids soon, you know, and I just want to, you know, save that next part of my life, you know, for my kids. Not saying that I won't record music, but I plan on putting out an album every year till then. Yes. So I'm not saying I'm not going to rap Exactly. after 35, but you can do it at leisure. Like Kanye can just chill the whole year. Your health. And then say, yo, all right, I'm coming out in November. Exactly. Eminem could chill the whole year and say, and then put the work in. You know? So I want to be on that level. Esse cara com certeza é dos artistas mais subestimados do rap. Faz parte da G-Unit, que pra mim é dos melhores grupos de todos os tempos. Hoje vamos contar sobre a vida e a carreira de Lloyd Banks. Abu Dhabi peepholes, presidential sweet roll top designer from my street clothes, flyer miles that catch us jet from LAX. Mas antes de começar o vídeo, você sabe por que Banks escolheu esse nome? And your real name is Christopher Lloyd. Lloyd, like the actor. And then you go with Lloyd Banks as your stage, which is not a particularly catchy. It's not like 50 Cent or Eminem. It sounds like a government name. Yeah, it does. It sounds like it would be your regular name. Why did you choose that name? I like money. And Banks like money. Don't shout. Exactly. Lloyd Banks nasceu em 30 de abril de 1982, em New Carrollton, Maryland, mas cresceu no Queens, Nova York. Começou a ouvir hip hop com influências como Big Daddy Kane, essa sendo sua maior inspiração, Rakim, Slick Rick, Mobb Deep, Snoop Dogg, Tupac e Biggie. Ele diz que quando se apresentou pela primeira vez, aos 11 ou 12 anos, sentiu a emoção do palco e decidiu que queria ser rapper. Para construir seu nome, começou batalhando contra outros MCs no Queens. Ele foi criado na Guy R. Brewer Boulevard, na Jamaica, Queens. Ele ficou conhecido como o melhor MC de batalha daquela área. First concert was about 11, 12 years old. That influenced me to get into music as far as my professional career. It wasn't about until I was 19, about 19, 20, when I hooked up with 50. We grew up in the same neighborhood, so it was kind of a situation to where I wouldn't have did it if it wasn't that situation, you know, because I knew the business, I knew the ins and outs a little before I got into it, and I knew it was mostly business, you know what I'm saying? So if I felt like I wanted to get into an industry where it was kind of shaky, I want to get into it with niggas that I grew up with, you know? My earliest influences was, it ranged from Rakim to Slick Rick, Big Daddy Kane. It's probably like the biggest influence. And then it leaked over to like the newer generation with Mobb Deep, Snoop Dogg, Biggie, of course, Tupac, you know. But one of my first influences was probably Big Daddy Kane. Banks era muito próximo do Tony Ayo, quem tinha apenas 4 anos de diferença. E os dois já faziam rap juntos, já com o 50 Cent havia uma diferença de 7 anos. Então 50 andava mais com o Tony Ayo. Foi Ayo quem apresentou Banks ao 50 Cent. Quando 50 ouviu Banks em mano, ficou impressionado com suas letras. E foi assim que a G-Unit se formou. 3 caras do mesmo bairro fazendo rap. Antes de ouvirmos os 3 juntos em uma faixa da G-Unit, Banks e Ayo lançaram vários freestyles juntos. Esses freestyles apareceram na mixtape do DJ Hoagie Hands, chamada 134 All Stars. Essa mixtape foi lançada por volta dos anos 2000. E na capa está Lloyd Banks, Tony Ayo e até o Bang Smurf. 50 Cent não estava na capa, mas ele tinha alguns freestyles nela. Em 2001, os 3 começaram a gravar juntos. A primeira música gravada foi Bad News, que apareceu na mixtape do 50 Cent, 50 Cent is the Future, que só saiu em 2002. A primeira música em que o público ouviu os 3 juntos foi Dad's What's Up, da mixtape Guess Who's Back. A carreira do Banks quase não saiu do papel, porque em 10 de setembro de 2001, Banks levou 2 tiros na porta de uma boate. Após o ataque, Banks caminhou por cerca de 10 quarteirões até o Hospital Mary Immaculate, onde foi tratado. Depois disso, decidiu não sair mais e focar apenas na música. Eles se uniram ao DJ Whoo Kid e começaram a lançar mixtapes.
o que gerou muita fama no cenário underground. Com esse sucesso, 50 Cent assinou o contrato com a Shady, Afterman e Interscope e fundou a sua própria gravadora, a G-Unit Records. Os dois primeiros contratados da G-Unit foram Tony Ayo e Lloyd Banks. A primeira aparição oficial do Banks em um grande álbum foi Don't Push Me, do Get Richard Train, com 50 Cent e o Eminem. Isso impulsionou a carreira do Banks. Banks lançou sua primeira mixtape oficial, Money in the Bank, em julho de 2003. Em setembro de 2003 veio More Money in the Bank. Essas mixtapes solidificaram Banks como artista solo, enquanto o álbum da G-Unit era preparado. O primeiro álbum da G-Unit, Beg for Mercy, saiu em 14 de novembro de 2003, vendendo 380 mil cópias na primeira semana, e estreando em terceiro na Billboard 200. Fizeram esse álbum 50 Cent, Young Buck e Lloyd Banks, e eu ainda estava preso, por isso não fez parte do álbum e The Game ainda não tinha entrado no grupo. Nesse álbum ficou claro que o Banks era o mais lírico do grupo, e o mais jovem também. Esse álbum foi uma grande introdução para Lloyd Banks, e o quarto single do Beg for Mercy, Smile, lançado em abril de 2004, focado principalmente no Banks, foi uma grande introdução para o Lloyd Banks lançar seu primeiro single, que foi lançado no mesmo mês. E esse primeiro single foi On Fire, que foi um sucesso. Chegou ao 8º lugar da Billboard Hot 100, um feito inédito para um artista solo da G-Unit. Com apenas esse single lançado, Lloyd Banks lançou o seu álbum de estreia, The Hunger for More, que foi lançado em 29 de junho de 2004. Estreou em primeiro na Billboard e vendeu 433 mil cópias na primeira semana. Foi certificado platina em setembro de 2004, mas já passou das 3 milhões de cópias vendidas. Os singles seguintes foram I Am So Fly, que não entrou na Hot 100, mas foi bem nas ruas, e Karma, que teve um apelo mais feminino e chegou ao 17º na Billboard Hot 100. Após o sucesso do seu primeiro álbum, Lloyd Banks continuou seu trabalho duro, e em 19 de setembro de 2004 ele lançou a terceira parte da mixtape More Money in the Bank Part 3, Cashing In. E no mesmo ano de 2004 ele ganhou o prêmio de artista de mixtape do ano. So one of your strong points, I heard that you were Mixtape Artist of the Year. Actually, 2002, 50 won Best Artist on Mixtape. And when I saw that plaque, I was like, man, I wanted to get one, so I set my goal to get it the next year because I had a solo album coming out 2004. And I achieved that goal. That plaque is like my most important plaque because the people gave that to me. It's not like any big award show and you got a bunch of fat guys with suits on behind the desk who really never even heard your album and critiquing it. So this was given to me by the people, so it's definitely appreciated. Depois do enorme sucesso em 2004, é claro que Lloyd Banks precisou dar um passo para trás, porque havia outros artistas da G-Unit. Em 2005, Lloyd Banks não lançou nenhum álbum, nenhum projeto, mas apareceu no álbum The Massacre, do 50 Cent, e no álbum do Tony Ayo. E também fez algumas participações com outros artistas. Ele apareceu no remix de Toad, do Busta Rhymes, e também participou do remix Romp, do Daddy Yankee, junto com Young Buck, e apareceu no single Twist, da Olivia, que também fazia parte da G-Unit. Vamos para 2006. Foi quando Banks voltou ao ciclo de lançamentos. Ele começou a preparar seu segundo álbum, mas um grande obstáculo surgiu, chamando-o The Big Withdraw. Mas o álbum acabou vazando na internet. Isso aconteceu porque Banks estava se relacionando com algumas mulheres e acidentalmente deixou o CD no quarto, e uma mulher pegou esse CD e colocou o conteúdo na internet. Ou seja, ele perdeu um álbum inteiro de trabalho. Esse projeto ainda pode ser encontrado para download e é considerado excelente, tanto no conceito quanto no conteúdo. Infelizmente, nunca saberemos o real impacto que esse álbum poderia ter causado. Mesmo assim, Banks continuou trabalhando pesado no estúdio. Já tinha várias músicas acumuladas e estava se preparando para lançar um álbum novo em 2006. Para gerar expectativa, ele lançou uma nova mixtape em 27 de maio, chamada Gang Green, Season Start Now. A Gang Green era para ser sua própria gravadora, mas isso nunca se concretizou, e ninguém sabe o motivo. Depois desse vazamento, em 3 de setembro de 2006 foi lançado o primeiro single, Hands Up. Com o feat do 50 Cent e a produção do Eminem, o single tinha tudo para estourar. Mas o single não teve o mesmo desempenho que o primeiro do álbum de estreia. E alcançou a posição 84 na Billboard Hot 100. Ou seja, foi mais bem recebido nas ruas do que comercialmente. Banks também lançou um street single com 50 Cent chamado Cake, mas o clipe saiu sem a presença do 50. Depois, em 10 de outubro de 2006, Banks lançou seu segundo álbum,
Rotten Apple. O disco estreou em terceiro nas paradas e vendeu 143 mil cópias na primeira semana. Até janeiro de 2017 já tinha vendido mais de 600 mil cópias, o que garantiu a certificação de ouro. Mesmo assim, o desempenho do álbum ficou abaixo das expectativas da G-Unit. Para tentar reverter isso, lançaram mais um single, que foi Help, com Carrie Wilson, que não entrou na Hot 100 da Billboard, mas chegou na posição 77 nas paradas de R&B e hip hop. Isso é uma pena, porque a faixa é ótima. Talvez a Interscope tenha falhado na divulgação. No mesmo ano, Banks lançou mais uma mixtape, encerrando a série Money in the Bank. Ela se chamou The Gang Green Season, com tunes, e saiu em 18 de dezembro de 2006. No mesmo ano, ele apareceu no single do Eminem, com os feats do 50 Cent e do Cassius. Esse single fez parte da mixtape do Eminem, The Re-Up. Em 2007, Banks não lançou nada solo. Vamos para 2008. Ele se preparava para o lançamento do novo álbum da G-Unit, Terminate On Sight. Antes do lançamento, a G-Unit lançou duas mixtapes, The Return of the Body Snatchers, em 12 de fevereiro, e Elephant in the Sand, em 11 de março. O álbum da G-Unit saiu em 1º de julho e estreou em quarto lugar na Billboard, com 102 mil cópias vendidas na primeira semana, muito abaixo do primeiro álbum do grupo. Com o fracasso do Rotten Apple e o baixo desempenho do segundo álbum da G-Unit, Banks e Tony Ayer foram dispensados pela Interscope. Mesmo assim, Banks não parou. Em 2008, lançou a mixtape The Return of P.O.K. em 26 de setembro, e um mês depois, Halloween Havoc, em 31 de outubro. Já em 1º de 2009, ele continuou no mesmo ritmo, e lançou Cold Corner. Foi nessa mesma época que o 50 Cent entrou na treta com o Rick Ross, e Banks comprou a briga, lançando a diss track Officer Down, que é uma ótima diss, foi muito subestimada. O Rick Ross ignorou a música e atacou o Banks por ter sido demitido da Interscope. Isso pode ser porque o Rick Ross, numa batalha lírica com Banks, ele iria perder. Em 30 de abril de 2009, no seu aniversário, Banks lançou outra mixtape, chamada Happy Birthday. Depois, em 28 de dezembro, ele lançou V5, que tem como destaque a faixa Ritter Beamy, uma das favoritas dos fãs. Apesar de ter lançado 5 mixtapes em 2 anos, isso não aumentou muito a sua visibilidade, e muita gente achava que ele tinha caído, e que estava sem destaque. Mas em 2010 ele calou os críticos. No dia 9 de fevereiro de 2010, ele lançou a música Beamer Benz ou Bentley. A faixa não foi anunciada como single do álbum, mas começou a bombar nas rádios. Ele entrou na Billboard Hot 100 e alcançou a posição 49. Isso foi muito melhor que o single anterior. Com isso, Banks voltou ao mainstream, de forma independente. Por causa desse sucesso, Banks se tornou o rosto principal da G-Unit em 2010. 50 Cent já não estava focado na música e Tony Ayer não lançava nada há anos. Esse single foi certificado ouro em 2 de setembro de 2010. Isso chamou a atenção das gravadoras. A Def Jam quis assinar com o Banks. A própria Interscope voltou atrás e tentou trazê-lo de volta. Mas Banks recusou e ficou com a G-Unit, assinando apenas um contrato de distribuição com a EMI. It's obviously they out their mind, you know what I'm saying? But it's cool. And they overlooked me because they, whatever reason they wanted to go in a change of direction or what have you. I played possum, all along I had over 100 records recorded, which turned into those 5 mixtapes, which turned into the momentum for Beamer Benz. To the point where when Beamer Benz and Bentley came out, people thought I was still on Interscope Records. That's why Interscope was reaching to try to pick the record up so they can just attach it on to that, because we did that. In no reality, Beamer Benz was recorded in my home, mixed and mastered out the pocket, straight to iTunes, and over 600,000 units sold, independent, helped fund the project. Então ele lançou o segundo single, Wayne Girl, no dia 8 de junho de 2010, com a participação do cantor Lloyd. Banks anunciou que seu próximo álbum, The Hunger for More 2, sairia em 22 de novembro de 2010. Nessa mesma data, Kanye West lançaria My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Sabendo disso, Kanye West tweetou: "Mano, o Lloyd Banks é provavelmente o MC mais subestimado do jogo. Ele merece estar pelo menos no top 5. O interessante do Kanye West ter falado isso, porque realmente o Banks é um dos MCs mais subestimados da história. É claro, Banks agradeceu esse reconhecimento, assim como o 50 Cent. Banks is my favorite rapper, and he Kanye West's favorite rapper, top 5 dead all up. Foi depois desse tweet que rolou a primeira colaboração entre Lloyd Banks e Kanye West. A música se tornou o terceiro single do álbum.
O nome do som era Sturdy Up, com participação de Kanye West, Fabulous, Swizz Beatz e Ryan Leslie. Foi lançado em 2 de novembro de 2010 como single. A música chegou ao número 52 da parada da Billboard R&B Hip Hop. Eu pessoalmente acho que essa faixa é muito boa. Ela merecia ter entrado na Billboard 400. Fico surpreso por nunca terem gravado o videoclipe dela. Provavelmente o motivo de não haver clipe foi a dificuldade de juntar todos esses artistas em um só lugar. Cada um tinha sua própria agenda. Então, em 22 de novembro de 2010, o álbum finalmente foi lançado e estreou em 22º na Billboard 200, o que é uma posição bem baixa. Foram 49 mil cópias vendidas na primeira semana. No entanto, a EMI, responsável pela distribuição, deixou claro que houve um envio insuficiente do álbum para as lojas. Ele ficou esgotado em muitos lugares e era difícil encontrar. Apesar das vendas, o álbum foi muito bem recebido pela crítica. Muita gente gostou e sentiu que o Banks estava no auge. E eu concordo. Tudo nesse álbum é liricamente excelente. Dá para ver que o Banks evoluiu muito, e pelos próximos projetos que viriam. Ele estava ficando cada vez melhor. No final de 2011, Banks lançou a mixtape de Cold Corner 2, que poderia facilmente ter sido seu próximo álbum. Muitas das músicas dessa mixtape tinham potencial de single. É uma mixtape praticamente perfeita, e na minha opinião é a melhor da carreira dele até hoje. Vamos para o ano de 2012. Banks não parou. Lançou a mixtape V6 The Gift em 24 de julho de 2012. Outra mixtape muito subestimada, com várias faixas originais, com qualidade de single, mas lançada de graça e muita gente ignorou. Hoje em dia, os rappers tratam a mixtape como álbuns reais, gravam videoclipes, fazem promoções, e isso mantém os artistas em evidência. Banks não fazia isso. Foi algo que até o 50 Cent mencionou em entrevistas. I had to go get him. He just put out a tape with 18 cuts, 19 cuts on it. And there's no music videos. If you know now, the music video is visual. That's like all you got. gotta, immediately after people hear the song on the air, they go to the telephone, because that's the device right next to them, to YouTube. They don't even download the song like that. They just go get the video. Or they go to YouTube and look and listen to it again to see if they really like it, because they hearing it the second or third time right there on their phone. Em 2013, Banks lançou All or Nothing, volume 1. Essa que seria uma nova série de mixtapes, que mais uma vez tinha qualidade de álbum. Em 2014, Banks voltou o foco para G-Unit, que anunciaram uma reunião do grupo. Lançaram vários freestyles e 2 EPs novos. Foi o único ano que Banks não lançou um projeto solo. Vamos para 2015, mais precisamente em agosto. Durante o show da B.B. King em New York City, ele prometeu aos fãs que lançaria Cold Corner 3 como pré-venda, mas se os números não fossem satisfatórios, ele não lançaria. Nessa época, Banks mostrou que estava bem frustrado com o hip hop e os fãs. What's up, dude? How many of y'all fuck with the Cold Corner? Y'all waiting on part 3, right? This what I'm gonna do. I'm thinking about releasing it, and when I do, you will pay for it, and it will be pre-orders out there. And if I'm not satisfied with the number I get back, it just won't come out. It's that simple. It's that simple. I'm so frustrated with hip hop right now. Mas mesmo assim, no dia 1º de novembro, ele lançou Halloween Havoc 2. A Cold Corner 3, Banks não lançou a mixtape até hoje, por causa que não bateu as metas que ele estipulou. Mas Banks deu uma investida na mixtape Halloween Havoc 2 e lançou 2 videoclipes para ela, algo raro para ele. Foram Angel Dust e Mind Over Matter. Em 25 de setembro de 2006, Banks lançou All or Nothing Volume 2. Pouco depois, em 31 de outubro, ele lançou Halloween Havoc 3. Mas nesse mesmo ano, começaram os problemas entre Banks e 50 Cent, o que também afetou a música. No fim de 2006, Banks tentou reviver a série Blue Friday, que ele iniciou em 2010 para promover o álbum Hungry for More 2. Mas é importante saber, não é exatamente uma mixtape completa, e sim uma série de faixas soltas, lançadas toda sexta-feira, como um projeto promocional para mostrar versatilidade lírica e manter os fãs aquecidos. Também em 2016, Banks se tornou pai pela primeira vez, apresentando sua filha recém-nascida ao mundo. Vamos para 2017. Em 2007, ele não lançou nenhuma mixtape, mas criou uma nova série chamada
What You Request. Os fãs podiam sugerir batidas para ele rimar em cima. Mas ele só lançou 6 faixas e encerrou a série do nada. Ninguém sabe ao certo porquê, mas possivelmente foi por frustração com os views. Se você olhar, os números são muito baixos, o que é um absurdo considerado o talento dele. Isso mostra o quanto Lloyd Banks é subestimado e isso deve ser frustrante para alguém tão dedicado ao rap. No início de 2018, Lloyd Banks e 50 Cent tiveram mais problemas. E em março de 2018, Banks já havia anunciado que estava se aposentando da música. Ele disse: "Me apaixonei pelo hip hop há mais de 25 anos. Foi aquilo a que recorri nos bons e nos maus momentos. Quero agradecer aos artistas que vieram antes de mim e me inspiraram. E demonstrar minha gratidão a todos que me apoiaram até hoje. Obrigado." Dito isso, acho que é hora de encerrar. Em junho de 2008, 50 Cent anunciou que Banks estava oficialmente fora da G-Unit Records. A mídia explanou a notícia da aposentadoria, mas algumas horas depois, no mesmo dia, Banks voltou ao X e disse: "Isso só mostra como a indústria está uma bagunça. Eles preferem cobrir tudo em volta da música, menos a música em si. Espero que todos esses portais me apoiem quando eu lançar algo. Tenha um bom dia." Ou seja, ele estava claramente frustrado com a indústria, que focava mais na hora de divulgar uma notícia do que no trabalho musical. Avançando para 2019, Banks não lançou nenhuma música nova, mas fez um show especial de 15 anos do álbum The Hunger for More, no dia 6 de junho. Foi um sucesso enorme, com muitos fãs presentes. Porém, 50 Cent não apareceu no show, mesmo sendo um dos destaques do álbum. Naquela mesma semana, 50 Cent expressou a frustração com os membros da G-Unit, Lloyd Banks, Tony Ayo e o Young Buck. 50 Cent disse: "Vocês sabiam que a G-Unit só fez 5 shows juntos sem mim, em 16 anos? Toda vez que viram eles juntos era num show meu. Isso é muito dinheiro que eles deixaram de ganhar. Eles estragaram tudo." Com base nisso, dá para assumir que 50 Cent e Banks não estavam se falando. Esse foi bem no auge da treta entre o 50 Cent e o Lloyd Banks. Mas em setembro de 2019, Lloyd Banks e Tony Ayo anunciaram uma turnê pela Austrália, o que mostrou que Banks ainda queria se manter ativo na música e que a opinião do 50 Cent ainda o lhe incomodava. Em dezembro de 2009, ele lançou um single, High Life, e deixou os fãs na esperança, mas foi só um single. Não foi para nenhum projeto específico. Em 2020, ele não lançou nenhum projeto. No ano seguinte, em 4 de junho de 2021, ele lançou o álbum The Curse of the Inevitable. Esse foi o primeiro álbum de estúdio do Banks, depois do The Hunger for More 2. Ele ficou mais de 10 anos sem lançar um álbum completo. Estava focado apenas em mixtapes e sumindo do mainstream. Esse álbum foi lançado de forma independente, pela própria gravadora do Banks, Money by Any Means, sem o apoio de gravadoras gigantes ou da G-Unit. O disco tem uma atmosfera densa e introspectiva, e letras focadas em luta pessoal, sobrevivência, paternidade e desilusão com a indústria. Novamente, Lloyd Banks não lançou nenhum clipe. Ele lançou a parte 2 em 15 de julho de 2022. Nessa parte 2, ele realmente investiu no projeto, e até saiu videoclipes. Uma das músicas que foi destaque foi Socialize. O álbum foi bem recebido pela crítica especializada, que elogiou a maturidade lírica do Banks e a produção coesa. Os fãs do Lloyd Banks valorizaram o álbum, melhores obras do rapper nos últimos anos, destacando sua autenticidade e consistência. Em 21 de abril de 2023, ele lançou The Curse of Inevitable 3, Pieces of My Pain, esse sendo seu 6º álbum de estúdio. Esse com a participação do Tony Ayo, que foi uma grande surpresa, porque Lloyd Banks não lançava mais nada com nenhum membro da G-Unit. Essa terceira parte também veio pesada e deixou Lloyd Banks mostrando a força no underground. No mesmo ano, em 31 de outubro de 2023, ele lançou Halloween Havoc 4. E exatamente um ano depois, em 31 de outubro de 2024, ele lançou Halloween Havoc 5. E mesmo assim tem gente que fala que Lloyd Banks é preguiçoso. Chegamos em 2025. E em 30 de abril de 2025, ele lançou a Aeon 3. Lloyd Banks é muito talentoso, mas não recebe o apoio que merece. Ele não quer estar o tempo todo sob os holofotes, o que é totalmente compreensível. As pessoas esquecem que os artistas também são seres humanos. Ele nos deu músicas de graça durante anos, e ainda chama o Banks de preguiçoso. Ele lançou 3 a 4 mixtapes por ano de graça.
Agora que é pai de 2 filhos, ele quer aproveitar o tempo com eles antes que cresçam rápido demais. E ele merece isso. Esse é o vídeo sobre Lloyd Banks. Se chegou até aqui, não custa nada relembrar o dia que o DMX foi perguntado sobre Lloyd Banks ser um dos melhores MCs da cena. DMX tirou sarro e falou que Lloyd Banks não sabe nem fazer 4 linhas. Depois, DMX se desculpou e disse que só falou isso porque confundiu Lloyd Banks com Tony Ayo. KRS, Lloyd Banks, Big L, Eminem, DMX, Drake. Lloyd Banks? Huh? Lloyd Banks, of course! Lyricist? The illest lines ever! All right, quote 4 bars. Impress me with 4 bars is. Come on, X. Come on, I can't Give me think 4 of bars. Yo, it shouldn't be hard. 4 bars. 4 bars. No, fuck it. Give me 2. I can't 2 think bars. of Huh? I can't think